Capítulo 16 do livro Pescadores de Crianças, de Charles Spurgeon, que aborda o tema da infância e a importância da Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 3,15. Paulo ensinou o Evangelho ao jovem Timóteo, ele não só o fez ouvir sua doutrina como o fez ver sua prática. Não podemos forçar a verdade sobre os homens, mas podemos tornar nosso ensino claro e decidido, de modo que nossa vida seja coerente com ela. A verdade e a santidade são os antídotos mais corretos para o erro e a impiedade. O apóstolo disse a Timóteo: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele então enfatizou outro remédio forte que tem sido de grande serventia para o jovem pregador: o conhecimento das Escrituras Sagradas desde criança. Isso foi para o jovem Timóteo uma de suas melhores salvaguardas. Seu treinamento o mantinha como âncora, e o salvava da terrível deriva da época. Moço feliz, de quem o apóstolo pôde dizer: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para estar preparado para o conflito que vem pela frente, temos apenas que pregar o Evangelho e viver o Evangelho, e também cuidar de ensinar às crianças a palavra do Senhor. E isso é especialmente importante, pois é pela boca dos pequeninos e das crianças de peito que Deus silenciará o inimigo. É tolice sonhar que o aprendizado humano precisa ser enfrentado com o aprendizado humano, ou que Satanás deve expulsar Satanás. Não. Erga a serpente de bronze onde quer que as serpentes ardentes estiverem picando as pessoas, e os homens olharão para ela e viverão. Tire de casa as crianças, e erga-as ao alto, e volte seus olhinhos para o medicamento divinamente ordenado, pois ainda há vida em um olhar, vida em contraste com os variados venenos da serpente que agora estão envenenando o sangue dos homens. Afinal, não há cura para a escuridão da meia-noite senão o sol do raiar do dia, não há esperança para o mundo em trevas senão naquela luz que ilumina todo o homem. Brilhe, ó sol da justiça, e desaparecerão a névoa, a nuvem da neblina e o escuro. Mantenha os planos apostólicos e confie plenamente no sucesso apostólico. Pregue para Cristo, pregue a palavra na estação própria e fora de estação, e ensine às crianças. Um dos métodos principais para evitar o joio nos campos delas é semeá-las cedo com trigo. O trabalho da graça de Deus em Timóteo começou com instrução bem cedo, desde a infância sabes as sagradas letras. Observe o tempo para a instrução. A expressão desde a infância é melhor entendida como sendo desde criancinha. Não significa uma criança crescida, ou jovem, mas sim uma criança bem pequenina. Desde criancinha, Timóteo conheceu os Escritos Sagrados. Essa expressão é usada, sem dúvida, para mostrar que nunca é cedo demais para começar a preencher a mente de nossos filhos com conhecimento bíblico. Os bebês recebem impressões muito antes de ficarmos cientes do fato. Durante os primeiros meses da vida de uma criança, ela aprende mais do que imaginamos. Aprende bem cedo o amor de sua mãe e sua própria dependência. E se a mão for sábia, aprende o que significa obediência e a necessidade de ceder sua vontade a uma vontade superior. Essa pode ser a nota tônica de toda a sua vida futura. Se ela aprende obediência e submissão cedo, isso pode evitar 1000 lágrimas dos olhos da criança e outras tantas do coração da mãe. Perde-se uma posição de vantagem quando até mesmo a primeira infância é deixada sem esse cultivo. A Bíblia pode ser aprendida por crianças logo que sejam capazes de entender qualquer coisa. É notável o fato, que tenho ouvido de muitos professores, de que as crianças aprendem a ler pela Bíblia melhor do que por qualquer outro livro. É difícil saber por que isso acontece. Talvez seja pela simplicidade da linguagem, mas eu acho que isso é verdade. Um fato bíblico pode ser compreendido e, muitas vezes, um incidente da história comum é esquecido. Há uma adaptação dentro da Bíblia para pessoas de todas as idades, e sendo assim, ela tem uma adequação para crianças. Erramos quando achamos que precisamos começar com outra coisa e depois chegar às Escrituras. A Bíblia é o livro para o raiar do dia. Partes dela estão acima do entendimento da criança, pois estão acima da compreensão dos mais avançados entre nós. Há profundidades nela em que Leviatã pode nadar, mas há também ribeirões em que um cordeiro pode caminhar na água.
Mestres sábios saberão conduzir seus pequeninos aos pastos verdes junto às águas de descanso. Eu notava, na vida daquele homem de Deus cuja falta pesa sobre muitos de nossos corações, o conde de Shaftesbury, que suas primeiras impressões religiosas foram produzidas por uma senhora humilde. As impressões que o fizeram um homem de Deus e amigo do homem foram recebidas no quarto de criança. O pequeno Lord Ashley teve uma ama piedosa que lhe falava das coisas de Deus. Ele nos conta que ela morreu antes que ele completasse 7 anos, prova evidente de que cedo na vida seu coração fora capaz de receber o selo do Espírito de Deus, de recebê-lo por meio de uma instrumentalidade humilde. Bendita entre as mulheres foi aquela cujo nome desconhecemos, mas que prestou serviço inestimável para Deus e o homem pelo seu ensino santo da criança eleita. Babás jovens, notem isso. Dê-nos os primeiros 7 anos de uma criança, com a graça de Deus, e poderemos desafiar o mundo, a carne e o diabo a estragar aquela alma imortal. Nesses primeiros anos, enquanto o barro está macio e moldável, vão longe para decidir o formato do vaso. Não diga que sua posição, vocês que ensinam os novos, ficam inferior àquela das pessoas cuja maior ocupação é com pessoas mais velhas. Não, vocês têm os primeiros tempos deles, e suas impressões, como vêm primeiro, serão duradouras, e que possam ser boas, somente boas. Entre os pensamentos que vêm a um idoso antes de ele entrar no céu, os mais numerosos são aqueles que antes conheceram quando se sentava no colo de sua mãe. Aquilo que fez com que o Dr. Guthrie pedisse um hino de criança quando estava morrendo é apenas um instinto de nossa natureza que nos leva a completar o círculo, dobrando juntas as pontas da vida. As coisas que são caras à infância são as mais queridas da velhice. Livramo-nos de uma parte da serpentina que nos rodeia e atrapalha e voltamos a nossos seres mais naturais, e por isso os velhos cantos estão sobre nossos lábios, e os velhos pensamentos estão em nossas mentes. Os ensinos de nossa infância deixam impressões definidas e distintas na mente, que permanecem depois que 70 anos já passaram. Cuidemos que tais impressões sejam feitas para os mais altos propósitos. É bom notar a admirável seleção de instrutores. Não ficamos sem saber quem instruiu o jovem Timóteo. No primeiro capítulo desta epístola, Paulo fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, segunda epístola a Timóteo 1:5. Sem dúvida, a avó Lloyd e a mãe Eunice se uniram para ensinar o pequeno. Quem deve ensinar as crianças senão os pais? O pai de Timóteo era grego, e provavelmente um pagão, mas seu filho dele foi feliz por ter uma avó venerável, tantas vezes a mais querida de todos os parentes de uma criança. Tinha também uma mãe graciosa, antes uma judia devota, e depois também uma cristã de fé firme, que fez seu prazer diário ser ensinar ao seu próprio filho a palavra do Senhor. Ó, mães queridas, Deus lhes confiou uma obrigação sagrada muito grande. Com efeito, ele disse a cada uma de vocês: leve este menino e cuide dele para mim, e eu lhe pagarei por isso. Êxodo 1:8b. Você é chamada a equipar o futuro homem de Deus, para que ele possa ser equipado para toda boa obra. Se Deus o poupar, você poderá viver para ouvir no futuro esse menino falando para milhares de pessoas, e terá a doce reflexão em seu coração de que os ensinamentos tranquilos do quarto do menino levaram o homem a amar a seu Deus e a servi-lo. Aqueles que acham que uma mulher presa em casa por sua pequena família não faz nada pensam o contrário do que é verdade. Dificilmente uma mãe piedosa pode deixar o lar para ir a um lugar de culto, mas não pense que ela se perde para o trabalho da igreja. Longe disso, ela faz o melhor trabalho possível para seu Senhor. Mães, o treinamento piedoso de seus filhos é sua primeira e mais premente obrigação. Mulheres cristãs, ao ensinar a Bíblia às crianças, estão cumprindo seu papel para o Senhor tanto como Moisés ao julgar Israel, ou Salomão ao construir o templo. Oramos. Senhor Deus, queremos te agradecer pela inspiração e sabedoria contidas nas palavras de Charles Spurgeon. Reconhecemos a importância da instrução e do ensino desde a infância, e somos gratos pelas mães, avós e pais que se dedicam a transmitir os valores e os ensinamentos da tua palavra às crianças. Senhor,
Rogamos que abençoes todas as famílias e concedas sabedoria e discernimento aos pais para conduzirem seus filhos no caminho da verdade. Capacita as mães e mulheres cristãs a desempenharem seu papel essencial no treinamento piedoso das crianças, para que possam crescer amando e servindo a Ti. Dá-nos a compreensão de que o trabalho realizado nos primeiros anos de vida é de grande importância e pode ter um impacto duradouro nas vidas das crianças. Ajuda-nos a valorizar o ensino da Tua Palavra desde tenra idade, para que as crianças cresçam em conhecimento e amor por Ti. Pedimos, ó Deus, que as famílias sejam fortalecidas em seu compromisso com a educação espiritual dos filhos e que possam testemunhar o fruto desses ensinamentos ao longo da vida. Que as crianças se tornem homens e mulheres de Deus, capacitados para realizar boas obras e serem instrumentos do Teu amor neste mundo. No nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém.